abraçado pelo amor infinito, pelo carinho do Espírito Santo, pelo poder de Jesus, e venha trazer aquilo que a sua igreja precisa ouvir nessa noite, em nome de Jesus, em nome de Jesus. As palmas louvam o Senhor. Pai amado, Pai querido, Senhor, cobre o teu filho, papai, Senhor, esconda ele agora, que ele diminua e o Senhor cresça, que ele suma, Senhor, e o teu poder apareça através da vida dele, que os seus lábios, seus ouvidos, sua boca, seu coração e principalmente sua mente seja poderosamente instrumento usado pelo Espírito Santo de Deus para falar com a tua igreja no poder do teu infinito amor e misericórdia. Assim nós oramos no nome santo do Senhor Jesus. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Amados, ainda em pé, vamos ler Mateus capítulo 7. Mateus capítulo 7. Versículo 24 a 27. Amém? Diz assim a palavra do Senhor Deus: todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e bateram com força contra aquela casa, e ela não desabou, porque tinha sido construída sobre a rocha. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e bateram com força contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Podeis assentar, queridos, em nome de Jesus. Amados, o Senhor está dizendo aqui que todo aquele, pois, que ouve as palavras dele, pratica, casa na rocha. Quem ouve as palavras e não pratica, casa na areia. Então, amados, há uma grande dificuldade de nós o quê? De nós ouvirmos a voz do Senhor, de nós entendermos aquilo que Deus tem para nós. Muitas vezes eu cheguei aqui, eu já ouvi alguns louvores, mas, irmãos, pouca coisa que eu ouvi dos louvores, né? Eu sei que teve um que falou a respeito da chegada no céu, né? Irmãos, os nossos louvores nunca mais seriam o mesmo, né? Nunca mais seriam o mesmo. Mas, amados, algumas coisas estão nos chamando a atenção nesses dias, para que eu e você não ouçamos a voz do Senhor. Eu quero dizer primeiro, jovens, vamos lá em Mateus, Atos capítulo 20. Atos capítulo 20. Abra rapidão. Ceia hoje, né? Santa Ceia. Atos capítulo 20. Versículo 7. No primeiro dia da semana nós reunimos a fim de partir o pão. Olha, estava na ceia, um dia especial. Quem pretendia viajar, Paulo, que pretendia viajar no dia seguinte, falava aos irmãos e prolongou a mensagem até a meia-noite. Havia muitas lâmpadas no cenáculo, onde estávamos reunidos. Um jovem chamado Eutico, que estava sentado numa janela, adormecendo profundamente durante a prolongada mensagem de Paulo, vencido pelo sono, caiu do terceiro andar abaixo. Quando levantado, estava morto. Mas Paulo desceu, inclinou-se sobre ele e, abraçando-o, disse: não fiquem alvoroçados, pois ele está vivo.
Subindo de novo, Paulo partiu o pão e comeu. Eles falou ainda muito tempo até ao amanhecer, e assim partiu. E então conduziram vivo o rapaz e sentiram-se grandemente confortados. Irmãos, muitas vezes nós estamos naquela idade, né, jovens? Onde eu faço o que eu quero, né? Assim que quando você está no quartel, completou 18 anos, veste uma farda lá, né? Sai de pé estufado, né? Achando que é o dono do mundo, né? Já chama a mãe de você, pai de você também, não está nem aí mais, né? Irmãos, este homem, Paulo, um dos maiores pregadores depois de Jesus, estava pregando, e o jovem assentado numa janela. Janela é lugar de ficar assentado? Não. Irmãos, mas ele estava lá. E muitas vezes eu digo para vocês, tem jovens que ficam ali fora. Se você perguntar quem está pregando, onde, livro que está pregando, não sabe. Se estiver lá fora prestando atenção, mesmo assim, esses dias, um jovem disse assim: pastor, tem um vulto branco que passou 3 vezes ali, e uma irmã viu esse vulto branco também. E eu quero dizer para vocês uma coisa, irmãos: Deus está alertando. Deus primeiro ele avisa, para depois ele permitir algo, porque Deus não é brincadeira. O culto é desta porta para cá, chama-se templo. Dali para lá, obreiros sim podem ficar ali, mas cuidado, principalmente em dias especiais de festa, que a gente não consegue colocar todo mundo aqui dentro. Se quer ficar em pé, fica por aqui, ó. Já pode ficar até aqui, irmão. Eu não fico aqui, mas pode ficar. Jovem, não tem lugar lá, pastor. Vai lá na frente, fica lá. Não tem problema. Cuidado com quem fica lá fora, porque Deus já avisou, né? Está aí alguns jovens que podem falar que é verdade aquilo que eu estou falando. Por que, irmãos? Porque com o inimigo não se brinca. Os jovens que são o futuro de hoje, não é futuro de amanhã, são o futuro de hoje. Esse Eutico estava lá, novo. Foi prolongando a mensagem, ele dormiu e caiu e morreu. Por quê? Porque Satanás ele quer tirar a vitória que vocês têm, a vitória de poder ouvir, compreender. Vocês não são surdos. Às vezes a gente ouve um negócio bem desajeitado, compreende outra coisa, mas jovem não. Jovem ouve bem, vê bem, tem força para andar 100 quilômetros. Então não deixe que o inimigo roube a palavra de Deus quando ser ministrada aos nossos corações. E agora tem um homem também, João capítulo 5. João capítulo 5 diz assim: olha só, irmãos, no 5: estava ali enfermo um homem, havia 38 anos. Jesus, vendo-o deitado e sabendo que estava assim havia muito tempo, perguntou: você quer ser curado? O enfermo respondeu: Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque. Quando a água é agitada, quando tento entrar, outro enfermo chega antes de mim. Então Jesus lhe disse: levanta-te, pega o seu leito e ande. Imediatamente o homem se viu curado. Olha, ele se viu curado e pegando o leito começou a andar. E aquele dia era sábado, por isso os judeus disseram ao que tinha sido curado: é sábado, e neste dia você não tem permissão para carregar o seu leito. Ao que ele lhe respondeu: o mesmo que me curou me disse: pega o seu leito e ande. Perguntaram-lhe: quem é o homem que disse a você: pega o seu leito e ande? Aquele que tinha sido curado não soube responder, porque Jesus tinha se retirado por haver muita gente naquele lugar. Mais tarde Jesus o encontrou no templo e lhe disse: olha, você foi curado, não peques mais, para que não lhe suceda
suceda coisa pior. Irmãos, Jesus olhou e viu aquele homem com problema, e ele desceu lá para tentar ajudar aquele homem, e disse: você quer ser curado? Mas os problemas atrapalharam a sua missão. Ele falou: não tem ninguém que me ajuda. Jesus não perguntou se ele queria ajuda, Jesus perguntou se ele queria ser curado. Mas às vezes os problemas nossos, a gente vem com tanto problema. Hoje, né, Silvio, o Flamengo perdeu, né? Eu falei: o Silvio não vai chegar hoje lá, não. Tem algumas coisas que acontecem na nossa vida que nos motiva, às vezes a gente é alegre, a gente vem, mano, ninguém é perfeito, né? Pais, irmãos, daí, esse homem estava lá 38 anos sem andar, é muito tempo, e ele via muita gente sendo ajudada, e ele nada. Quando Jesus perguntou para ele não entendeu. Ele estava olhando o problema, ele estava sentindo o problema, ele estava triste, aborrecido, porque ninguém ajudava ele. Cadê a família? Não sei. Cadê os filhos? Também não sei. Estava lá, e ninguém ajudava ele. Quando um desceu e falou: você quer ser curado? Ele entendeu tudo errado. Ele não estava prestando atenção naquilo que Jesus estava falando para ele. E mesmo depois de curado, nem quis saber de intimidade com Jesus. Ele poderia abraçar Jesus e falar: como é o nome do Senhor? Porque eu vou estar grato ao Senhor pelo resto da vida. Mas ele nem aí. Pegou a cama, tão alegre, tão feliz, subiu lá em cima e saiu andando pela rua. Eu estou curado. Mas e o agradecimento? Deixa pra lá, depois encontra esse homem lá e agradeço de novo. Tem muita gente assim, irmãos. Quando tem problema, reclama. Quando tem bênção, não agradece. E aí o que acontece? Amados, Jesus falou: levanta, porque Jesus desceu lá com um propósito. E aquele homem, a resposta daquele homem não mudou o propósito de Jesus. Só muda uma coisa entre aquele homem e o cego. O cego disse: Jesus perguntou: o que você quer que eu te faça? Ele falou: eu quero ver. Jesus falou: assim você fará, a sua fé te salvou. Não falou nem curou, a tua fé te salvou. E ele passou a ver. Aquele homem, Jesus não falou nada de fé para ele, porque mesmo que ele não tinha fé, mas falou: levanta, pega o teu leito e vai para a tua casa. Por que mandou ele para a casa dele? Muito importante isso. Várias coisas da Bíblia são em consequência de pecado, que as pessoas, mesmo estando na situação difícil, não reconhecem que está errado diante de Deus, irmão, né? Porque a gente não pode julgar ninguém. Não julgueis para que não seja julgado. Então, mas aquele homem, 38 anos, ele estava ali, e olhando o problema, sentindo-se as oportunidades passarem, desanimado, não entendeu nada do que Jesus falou. Mas Jesus não mudou o propósito. Ele levou a bênção para a sua casa. Quando perguntaram para ele, ele não sabia responder. Lógico, não tinha intimidade com Cristo, não procurou ter intimidade com Cristo. E Jesus, quando chegou lá no templo, alertou ele e falou assim: olha, agora que você já está curado, não faça nada mais para que não te suceda coisa pior. Porque Jesus também não jogou maldição, mas avisou ele. Avisou. Irmãos, é terrível. Hoje perguntava para mim: o que é iniquidade, pastor? Eu falei: olha, iniquidade, infelizmente, é aquilo que a gente pratica, né? Porque a gente conhece a palavra de Deus, e mesmo assim, quem disser que não tem pecado, já está pecando. Quem apontar o dedo lá já tem um monte voltado para ele. Isso chama-se iniquidade, porque eu conheço a palavra do Senhor e estou praticando. Mas o que me diferencia é que nós estamos na presença do Pai. Deus conhece a intenção do nosso coração. E aí, irmãos, é importante isso. Eu e você poderíamos estar em todos os lugares que nós desejássemos. Estamos na presença dEle.
Glória a Deus. Por isso que nós vamos levar a nossa bênção para a nossa casa. Ninguém vai impedir, nem nós mesmos não vamos impedir nossa bênção. Mas não fica sem agradecer esta bênção. Não fique sem dizer muito obrigado, Pai. Muito obrigado. Irmãos, então este homem aqui, ele foi alertado. Agora veja uma família. Lucas capítulo 24. Lucas capítulo 24. Olha só. 13. Naquele mesmo dia, 2 discípulos estavam indo para uma aldeia chamada Emaús, que ficava a uns 10 quilômetros de Jerusalém. Iam conversando a respeito de tudo o que tinha acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Porém, os olhos deles estavam como que impedidos de o reconhecer. Então ele lhes perguntou: o que é que vocês estão discutindo pelo caminho? E eles pararam entristecidos. Um, porém, chamado Cleopas, respondeu: será que você é o único que esteve em Jerusalém e não sabe o que aconteceu lá nesses últimos dias? Ele lhes perguntou: do que se trata? Eles explicaram: aquilo que aconteceu com Jesus o Nazareno, que era profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e todo o povo. Como que vai enxergar Jesus? Como que vai saber que aquele que está caminhando ali com ele é Jesus? Então, eles estavam, ele era. Olha o verbo aqui, ele era. Coisa do passado já não é mais. Lá que não tem problema, pode saber, irmãos, que já está tudo, o problema já acabou com este lar. Temos problema? Temos. Porque temos que ter vitória todo dia. E aqui está dizendo isso. Eles iam discutindo a respeito do que tinha acontecido em Jerusalém. E Jesus se aproximou deles e eles não reconheceram Jesus. Jesus ainda deram uma dúvida de Jesus aí. Mas o que é isso? Só o Senhor que não sabe o que está acontecendo. Do que se trata? E eles disseram: olha só, ele era aquilo que aconteceu com Jesus o Nazareno, que era profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. Mas não é mais. Ele tinha poder, mas não tem mais. Agora, como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado e o crucificaram. É um mártir. Ele morreu. Ele morreu. Nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir Israel, mas depois de tudo isso já estamos no terceiro dia desde que essas coisas aconteceram. Agora olha o que eu estou falando aqui. É verdade que algumas mulheres do nosso grupo nos surpreenderam, indo de madrugada ao túmulo e não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo que tinham tido uma visão de anjos, os quais afirmam que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao sepulcro e verificaram a exatidão do que as mulheres disseram, mas não ouviram. Então ele lhes disse: como vocês são insensatos e demoram para crer em tudo que os profetas disseram. Não é verdade que o Cristo tinha que sofrer e entrar na sua glória? E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as escrituras. Irmãos, nossa família também, irmãos, há momentos que a gente não ouve a voz do Senhor. Não tem jeito. Às vezes um começa a falar, o outro também, um fala, outro fala, um fala, outro fala, e orar é difícil nesse momento. Irmãos, mesmo sabendo que Jesus falou: estou com vocês todos os dias, até a consumação dos séculos. Por que você está triste? Se há um Deus dentro de você, por que você está preocupado? Se há um Deus dentro de você, por que você está desesperançado? Se há um Deus dentro de você, que diz: nunca, jamais te abandonarei. Aleluia. Jesus é alguém do passado? Não. Jesus já decepcionou alguém? Não.
perguntou para eles, às vezes: ó insensatos, vocês são insensatos. Tantas e quantas vezes Jesus falou: olha, convém que eu vá em Jerusalém, morra, ao terceiro dia ressuscite. O Pedro: não vamos deixar. Um monte de coisa errada. Jesus estava sempre falando que era necessário que ele morresse para pagar o preço dos nossos pecados. E eles ainda ouviram falar que as mulheres foram lá, os anjos falaram: ele vive, mas não acreditaram. E nós passamos muitas dificuldades hoje, por quê? Porque ouvimos falar que Jesus Cristo está vivo, e nós não acreditamos. Estamos na casa do Senhor, mas nós não acreditamos. Cantamos, fazemos algo para Deus, mas no fundo nós não acreditamos. Mas ele diz ainda aí: hoje eu estou presente. Eu não sou um Deus ausente, eu sou um Deus presente. Eu sou um Deus que ainda tem o que uma vida precisa. Eu sou um Deus que ainda opera milagres. Eu sou um Deus que ainda faz maravilhas. Eu sou um Deus que, mesmo que não tenha, eu faço existir para que você possa se alegrar. Aleluia. Irmãos, então nós vemos: aquele que ouve estas minhas palavras e as pratica, casa na rocha. Mas aquele que ouve as minhas palavras e não as pratica, casa na areia. Então, queridos, vamos praticar a palavra do Senhor. Hoje, um dia especial, maravilhoso. Eu louvo a Deus, porque estamos na presença desse Deus tão magnífico. Não tem outro além dele, não tem outro para se comparar que nem ele. E nós aqui estamos. Irmãos, vamos abrir nossas vidas, vamos abrir nosso coração, para que o Espírito Santo, cada dia mais, como diz a oração da pastora, ao meu favor. Foram perguntar para João Batista, porque João Batista era idolatrado, bem dizer, pelas pessoas, não no sentido, mas ele era muito respeitado. E disseram para Jesus: você não é o Cristo. Você não é o Cristo porque você não anda com João. Foram lá perguntar para João Batista: João Batista, você é o Cristo? Ele disse: não, eu não sou não. Eu não sou o Cristo. Eu nunca falei que eu era o Cristo. Aquele que vem após mim, eu não sou digno de desamarrar a sandália do pé dele. Nada do que o homem tem, ele teria se Deus não tivesse lhe dado. E foi mais ainda além: convém que ele cresça e que eu diminua. Olha só, quem era João Batista? Quem era? E não tinha um barraco para morar. Comia o quê? Miojo? Não. Gafanhoto, mel. E aqui não era mel comprado, ele falava mel silvestre. Ele ia lá enfrentar a abelha lá, que Deus, Silvio uma vez me colocou numa dessas aí, ó. Vai lá e briga com a Europa lá, leva a ferrada, mas tira o mel, porque se não tirar, morre. Irmãos, aí Jesus chega lá. João mandou perguntar para Jesus se ele era o Cristo, ou se havia de vir outro. Os discípulos de João chegaram lá e disseram assim: João está preso. Ele manda perguntar se o Senhor é o Cristo. Jesus imediatamente curou todo mundo e falou: vai lá, fala para João que os mortos ressuscitam, os cegos veem, os paralíticos andam, e aos pobres é anunciado este evangelho. Aí Jesus fala uma coisa que nos deixa preocupados. Ele diz assim: sabe, Mateus capítulo 11, tem você. Esse aí era o Elias que havia de vir. Mas eu digo mais: nascido de mulher, ninguém é maior do que ele. Nascido de mulher. Quem que era? Jesus era nascido de mulher.
Jesus, nascido de mulher, ninguém é maior que ele. O João falou: eu não sou digno de desatar a sandália dele. Olha que coisa. E muitas vezes nós queremos ser maiores. Eu tenho, eu sou, eu faço. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Pratiquemos a vontade de Deus enquanto é dia, porque, irmãos, o dia se aproxima, onde um pouquinho antes do que o texto lido no capítulo 7 de Mateus, muitos daqueles dias dirão: Senhor, Senhor, nós fizemos a vontade do Senhor. Não, ele falou: Senhor, nós aqui, olha só, vamos lá ler para nós encerrarmos. Mateus capítulo 7, versículo 21 a 23. Nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos naquele dia vão me dizer: Senhor, Senhor, nós profetizamos em teu nome, em seu nome não expulsamos demônios, e em seu nome não fizemos muitos milagres. Então lhes direi abertamente: eu nunca conheci vocês. Afastem-se de mim, vós que praticais o quê? A iniquidade. Eu nunca conheci vocês, porque vocês sabem o que é para fazer, mas não faz. Vocês têm desejo de fazer, mas não obedecem. Por isso, irmãos, nesses dias hoje, tinha outras palavras para falar. Jesus falou: é essa aqui a minha, você que sabe qual que é a sua. Pratiquemos a palavra dele, busquemos. Não deixe que a negligência atrapalhe, não deixe que os problemas atrapalhem, não deixe que nada atrapalhe.